Pronto. Então vamos lá. De novo, sem óculos, sendo que eu preciso do óculos. Espírito e matéria. A parte primeira do Livro dos Espíritos trata do mundo material. Nós estamos estudando a parte primeira. O capítulo 2 da parte primeira. Tudo sobre matéria vai ser destrinchado nessa. Isso nós vamos estudar. A parte segunda do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual, mundo espírita, ou também conhecido como mundo espiritual. Tanto que muita gente, as pessoas mais atualizadas, já não falam mais plano espiritual. Que aparecendo aquela ideia da Terra plana, né? Então já usa o termo mundo espiritual. Então vai falar de como funciona o mundo espiritual. Isso é fundamental, que a nossa fé é raciocinada. Se a gente acredita na vida após a morte, então a gente tem que ter a noção clara, ou melhor, a noção lógica do que é a vida após a morte, que é o mundo espiritual. Essa é a parte segunda. A terceira parte, ou parte terceira, trata das leis morais. É a parte do Livro dos Espíritos que é evangélica. A primeira parte é científica, a segunda parte é filosófica e a terceira parte é evangélica. E a quarta parte é penas e gozos futuros, que trata do destino, é a parte filosófica também, trata do destino dos espíritos. Então, vamos lá. Aí, questão número 21, que a questão começa hoje do item espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por ele em dado momento? O que vocês acham? Embora o Allan Kardec já tenha perguntado, a média já tenha respondido, vamos agora pensar se fôssemos nós estivéssemos no lugar daquela média, o que nós responderíamos? Vocês acham que a matéria já foi criada em toda a eternidade? Ela existe de toda a eternidade junto com Deus? Ou ela foi criada por ele em algum momento? Foi o que o Espírito respondeu. Só Deus sabe. Mas que ele continua a trabalhar, como disse Jesus, ele trabalha e o Pai continua a trabalhar, portanto, nós vamos continuar a acreditar que é a realidade, é que Deus não para, Jesus não para e que continua a trabalhar a matéria, não é? O planeta, o mundo material. Sim. Alguém mais? A lógica me diz, veja, é o Aloísio, a lógica me diz que Deus criou a matéria, porque ele é a inteligência suprema. Mas veja, a gente não tem esse conhecimento, não. Eu estou me imaginando aqui. Eu imagino Deus, a inteligência, ele existe. Aí ele fala assim: agora a gente precisa de ter alguma coisa para compor. Eu vou criar a matéria. E ele cria a matéria. Claro que quando ele cria a matéria, ele cria a possibilidade dos mundos. Aí você vai dizer assim: mas Luiz, ele vivia onde então, se não existia matéria? Não sei. É, né? Então, que é só suposição, não é uma resposta, porque isso nós não teríamos competência. Mas eu suponho que se ele é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, como é a primeira resposta, então a lógica me diz que ele criou a matéria. Ele criou a matéria, em algum momento. E a pergunta é: a matéria já existe ou foi criada por ele em algum momento? Então, eu, Aloysio, entendo que ele foi criada por algum momento. Mas, de novo, é suposição. Talvez ela já exista. Vamos ver o que os espíritos respondem. Só Deus o sabe. Eles não arriscam a responder. Não são inconsequentes como eu, né? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, assim,
Eles meio que responderam que ele criou, né? Não tiveram coragem de afirmar, como eu estou afirmando aqui. Por mais distante que a lógica figura o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso em um momento que seja. Então, é difícil, mas aí ele vivia onde, Aloysio, se não existia matéria? Não sei. É algo que a minha abstração ainda não consegue registrar. A gente nem conhece Né? Não Deus. conhece Deus. É o início, né, Jair? É o início de tudo. A gente mal entende o início do planeta Terra, né? Que é a teoria do Big Bang. Ainda tem polêmica, tem gente que acha que a Terra é plana, tem um monte de doideirada. Então, assim, é muito complicado para nós. A gente responde assim como uma pergunta com resposta, mas a gente não consegue penetrar com profundidade nesse processo. Né? Não é igual essa rosquinha que um padeiro fez, né? É uma realidade que o padeiro enrolou ali, deixou crescer, agir o fermento, depois colocou no forno para assar. Quer dizer, não é uma coisa tão exata assim. É uma suposição. Da mesma forma que o padeiro fez a rosca, Deus criou a matéria, né? Por ele ser a inteligência. Alguma observação? Então vamos continuar. Isso aqui é grande, que é ligeiro. Número 22. Essa é grande, pessoal. Vamos ter que ir trabalhando com ela aos poucos. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? O que vocês acham? Quais são as hipóteses? Quais são as características? O que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Então, tem extensão. Então, assim, né? Matéria tem extensão, ocupa espaço. Pode ser sentida, né? Quebrando um cafezinho, ó. O sentido do paladar. Aqui tocando é o sentido do tato, a visão, né? Vocês estão encarnadas. Por quê? Porque eu estou vendo vocês. Mas o médico também não vê espírito? Não, mas eu estou vendo com os olhos da matéria. O meu sentido, um dos meus 5 sentidos, percebe a tela e deduz, pela lógica da computação, que vocês estão aqui. Então, ele pode ter extensão, pode ocupar espaço, pode ter um dos 5 sentidos, ser impressionado por um dos 5 sentidos, e é impenetrável. Aí já a ciência moderna já questiona, né? Quem aí entende de química, de física, né? Então tem matéria que é penetrável. É isso. Os átomos, eles deixam, só para a gente entender por que ele é penetrável, de acordo com a física, a matéria, ela é formada de moléculas. Molécula é uma pequena partícula da matéria. A molécula, ela é formada de átomos, que naquela época considerava a menor parte da matéria. Vamos pensar na água. A matéria a água é formada da molécula H2O. A molécula H2O é formada de 2 hidrogênios, por isso H2, e um oxigênio. Muito bem. O oxigênio, ou qualquer um dos outros átomos, eles têm o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, a energia que está dentro do núcleo é a energia positiva, que atrai em torno dele a energia negativa, que é o elétron. Essa força de atração gera movimento nos elétrons. Eles ficam circulando em torno do núcleo. Ok.
O núcleo, além de conter a energia positiva, o próton, ele contém matéria, o nêutron. O nêutron, ele não tem energia. Ele é neutro de energia, não é positivo nem negativo, mas ele contém massa. No entanto, o núcleo, ele é numa relação de um pingo para 1 metro. Pensa num metro, um diâmetro de 1 metro, uma bacia. Nem sei se existe bacia mais, né? Pensa numa bacia. No Brasil tem uma coisa chamada bacia. Aí no Portugal também tem, não tem a bacia? Pensa numa bacia. Aí você vai com uma bacia com 1 metro de diâmetro. Aí você vai com um pincel atômico e faz um pingo no centro da bacia. Ou então fura com prego. Fura a bacia no centro dela com um prego. Aquele furo é o núcleo. A bacia inteira são os elétrons. O que eu quero dizer com isso? Os elétrons não têm massa. Então, entre o furo da bacia e a lateral da bacia, é vazio. É vazio. Logo, a minha mão não está segurando o celular. Não está. Porque os átomos que compõem a minha epiderme, eles têm esse vazio do contato da eletrosfera da minha epiderme até a eletrosfera do celular, tem um vazio imenso. Seria você pegar 2 bacias. Bom, se pudesse ter um desenho para mostrar isso. Pegar 2 bacias, colar uma na outra, todas as duas com furo. A distância do centro da bacia até o centro da outra bacia é vazio. Somente o furo tem matéria. Deu para entender aí, pessoal? Eu estou complicando demais. Com essa. Isso não é uma tese, não, tá? Isso é comprovação científica. Com essa comprovação, quer dizer que existe muito mais buraco que a matéria. Então, dizer que é impenetrável é ignorância. Tudo é penetrável. Até a pedra. Você pega uma rocha, que é considerada, né, o granito, que é considerada uma das rochas mais... O diamante, pronto, que é a mais dura do planeta. O diamante. Entre um átomo do diamante e o outro, tem um buraco. É que os nossos olhos não conseguem ver. Ou seja, essa parte não é perceptível pelo sentido. Aí a gente acha que é juntinho, né? Que o sólido é tudo juntinho. Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Eu nem li a resposta, para ser sincero com vocês. Eu estou fazendo aqui uma análise da ciência. Como eu dei aula de Química e Física, eu me lembro ainda da época. E olha que fazia faz tempo, hein? Foi no início da minha carreira. Isso foi em 1985, por aí. 15 com 24, quase 40 anos atrás. Né? 39 anos atrás. Então, mas eu me lembro ainda desse processo, que não mudou. Como isso é ciência, não muda. Né? Não muda. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas que isso é comprovado com aparelhos. Aloysio, É. por essa sua explicação, é que se diz que por que os espíritos não precisam de janela nem portas para entrar, né? Passam pelas paredes, pelas matérias sólidas. Isso, isso. Ou seja, não é magia. Não é sobrenatural. É natural. Porque a matéria tem esses buracos. Se é que eu posso chamar esse nome. A matéria é penetrável. Por isso. Então, por que a gente não passa? Eu não sei, pode ser que o átomo, os dois,
os dois furos da bacia estejam na mesma direção, aí não vai passar, né? Não há uma regulação para fazer, tipo assim, né? Igual meus dedos aqui. Ó, mas de repente, se eu arredar um pouquinho, eles passam. Talvez o que falta é isso, né? Tanto que existem situações de espírito encarnado ultrapassar a parede. É raro, mas existe. No entanto, para os espíritos desencarnados, isso é uma realidade. E é claro, pessoal, se a gente avançar aqui, existe a questão do tempo. Pode ser que a gente consiga até atravessar o tempo. Olha que loucura. E parar no passado ou no futuro é uma questão de evolução. Por isso que a gente precisa evoluir bastante, para a gente ter acesso a essas tecnologias que Deus colocou à nossa disposição. Mas a Suzy lembrou muito bem. Então, Suzy, você disse bem. O fato do espírito atravessar a parede, não precisar de janela, nem porta, não é um milagre, não é uma derrogação da lei, não é uma magia, é uma realidade da lei física. Um bom cientista, materialista, se falarem para ele, o espírito atravessa. Se ele acreditar no espírito, ele vai entender, e para ele não vai ter novidade nenhuma o espírito atravessar a parede, não é impossível para ele. É claro que o espírito materializado, inferior, ele não atravessa. Ele não atravessa. Mas então por quê? Por causa da ignorância dele. Ele não sabe que ele atravessa. Ele pode atravessar, só que ele não sabe. É como o burro, né? Uma vez a pessoa falou, o burro é tão grande que ele não precisaria ficar submetido ao cachorro, por exemplo, que é menor que ele. Eu estava lá na Austrália e eu tem um tipo de cachorro que ele reúne o gado, né? E aí tem um lugar lá que mostra, para a gente ver, era tarde, 4 horas da tarde, tardinha, né? Aí é a hora dele reunir os bois, as vacas, e ele vai latindo, e elas obedecem ele, e vão tudo pro curral, tudo grandão, e o cachorro pequenininho. Se a vaca olhar e falar, sai fora, rapaz, você vai crescer, mas ela não tem inteligência para perceber que ela é maior que ele. Então, a ignorância faz com que a gente tenha medos, tenha limites. Às vezes o espírito chega lá na reunião de desobsessão e ele diz assim, me desamarre, me solta, eu não quero ficar aqui. Aí eu digo, você não está amarrado. Estou sim, você me prendeu, eu quero ir embora. Você pode ir embora. Você é livre, meu amigo. Você está preso? É a cena da culpa. O que você aprontou que te trouxe até aqui? Vamos tentar conversar sobre isso? Tudo ali é coisa da cabeça dele. Ele criou aquela situação para poder, porque ele é atraído, né? E essa atração irresistível, os espíritos explicam isso, para estar ali, para ser acolhido. Só que para ele justificar como ele não consegue sair, ele deduz que ele está amarrado. Não, ninguém te amarrou. Me prenderam, sim. Ninguém te prendeu. Você pode ir embora a hora que você quiser. Né? Então, vamos ver qual é a resposta dos espíritos? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais, senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Quer dizer, ele já tinha um ensaio, né, do que a gente tem hoje comprovado. Olha que interessante. Então, tem uma matéria que vocês não conhecem. Estão falando de uma matéria aí com a invenção do microscópio, com a invenção do microscópio eletrônico de Pasteur. O microscópio, gente, aumenta em 1000 vezes um objeto. Um microscópio comum. O microscópio eletrônico, ele aumenta 1000 vezes o que o outro já aumentou. Então, teríamos aí 1 milhão de vezes.
Então, vocês imaginam que uma gota de sangue, no microscópio, ela vai virar um universo. Eu nunca tive o prazer de olhar o microscópio. Minha profissão não me levava a isso, que eu trabalho com a filosofia, né? Então, não tinha esse experimento. Mas a Jailza deve ter tido contato, porque a área dela, né, permitiu a ela ter contato com o microscópio. Mas deve ser uma coisa linda você ver uma bactéria, você ver vírus, né? Tecido. Tecidos, né, Jailza? Eu vi uma. Eu adorava comer aquele Doritos. Diz a Jailza que é fake news. Deve ser mesmo, né? Aquele Doritos da Elma Chips. Deve ter também aí em Portugal, cara. Elma Chips é uma multinacional. Ele imita uma pele de porco bem sutil. O pessoal come com guacamole, né, nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, então, a Doritos ele já vem temperadinho, ele é gostoso. Mas aí, segundo a imagem que eu vi, que deve ser fake news, mas enfim, me impressionou, ela não consegue sair da minha cabeça. Aí mostrou um monte de bichinho dentro do negócio do Doritos. Aí a pessoa fala assim: olha só o que você come quando você come Doritos. Um monte de bichinho andando, igual uns carrapatos. Ah, eu não consigo mais comer Doritos, não consigo. Foi bom para mim, né? Porque Doritos faz mal para a saúde. Toda vez que eu vou ao supermercado, eu olho, não vou comprar, não. Aí eu penso naqueles carrapatinhos andando dentro da minha boca. Por quê? Porque com o microscópio eletrônico, talvez consiga, se tiver alguma coisa, ele vai captar. Os olhos da gente não vê, né? Mas eu não, Aloysio, isso deve ser fake news. Um negócio que me impressionou. Verdade ou não, eu não consigo mais comer Doritos. Né? Então, essa coisa que os olhos não, que os sentidos não captam, mas que com aparelhos hoje sofisticados consegue captar. A gente não vê o vírus da gripe, a gente não vê o vírus da Covid, mas ele mata, né? Quem pode negar que o danadinho matou um monte, né? Agora, provavelmente com um aparelho microscópio eletrônico, você consegue visualizar ali o vírus danadinho mexendo ali, entrando dentro das células e fazendo aquele estrago todo que ele fazia. Faz ainda, né? Mas não com tanto estrago, né? Um inimigo tão invisível. A gente com medo o pessoal dos Estados Unidos com medo da Rússia, da China, a China com medo dos Estados Unidos e da Inglaterra, e aí veio um bichinho invisível e derrubou todo mundo, né? Então, a matéria tem a matéria tem esses segredos, né, que a gente ainda não conseguiu penetrar. Algumas coisas já. Ainda não estamos preparados para entrar lá. Ainda não estamos. Mas de pouco em pouco a gente está entrando, né? Eu lembro quando eu era adolescente, o jovem, melhor dizendo, a decodificação do DNA. Todo mundo fala, já pensou quando decodificarem o nosso DNA? Decodificaram, já está decodificado. Ninguém mais se preocupa com isso. Mas na época, e aí, quando o DNA estiver decodificado, nós vamos saber qual é o gene que faz mal, qual é o gene que a gente não vai passar para o filho. O médico vai poder fazer uma medicação específica para cada paciente. Essa parte a indústria farmacêutica não vai permitir, né? Mas o DNA já foi decodificado. Provavelmente seria possível fazer isso hoje. Só que a indústria farmacêutica é uma indústria, né? Ela domina, é uma máfia. Ela não vai permitir isso, ela prefere continuar produzindo em grande quantidade, que é mais barato para ela, e ela vende mais caro, então o lucro é maior. Depois tem a questão também da. Como é que chama, gente? De ter direito à marca, à fórmula. Como é que usa a palavra? Patente, né? Tem a patente, né? Que aí rende milhões, né? Eu me lembro na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, a gente tem coisa que a gente não esquece, né? O ministro dele era aquele seu carequinha, como é o nome dele? O ministro da Saúde, do Henrique. Como é que é o nome dele, gente? Foi candidato a presidente, inclusive. O governador de São Paulo. Ah, esqueci. Ficando velho, esquecendo. Olha só, conversa de gente velho isso, né? Ah, fulano, sabe quem é? É o primo do ciclano. Enfim, eu vou lembrar o nome dele. Então, o ministro do Fernando Henrique,
ele era ministro da Saúde, e eles conseguiram derrubar uma patente da AIDS. E aí o Brasil pôde fabricar o coquetel em grande quantidade e fornecer para países do continente africano. Olha que coisa linda, né? É o patrimônio do presidente Fernando Henrique. Além do real, que está forte a moeda até hoje, é um sucesso, a inflação vai, passa governo, entra governo, ela continua, entre aspas, sob controle, né? Teve também essa questão aí da quebra das patentes farmacêuticas, que é difícil, foi uma briga. E aí conseguiram, né? Porque o povo morrendo lá de AIDS por causa da ganância da indústria farmacêutica. E Mas tem um genérico hoje também, né? Aqui tem um ainda, genérico, você pode comprar hoje acho que, medicação barata, né? Como é que é, Olisete? mas eu acho que hoje a AIDS é uma patologia que já muito poucos morrem dessa Sim, patologia. sim, mas a medicação foi fundamental para reduzir. Sim, 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 Matava sim. muita gente. E a indústria farmacêutica não queria liberar. Já as vacinas para a Covid, surgiram várias vacinas, então não tinha como controlar, porque se essa indústria que cobrasse caro, você comprava da outra. Pipocou nos 5 continentes, até porque os grupos eram integrados, graças à tecnologia, os cientistas eram integrados, então, quando um liberou a vacina, vários liberaram. Então, com isso, possibilitou os governos. Claro, no começo foi complicado, os Estados Unidos comprou, pegou uma carga do Brasil, estava vindo para cá, em Miami ele pegou para ele e nós ficamos sem, né? No começo foi assim, até que hoje igualou. Então, a tecnologia proporciona isso. Então, são coisas da matéria, quer dizer. A Covid foi um castigo de Deus, o vírus, né? Covid-13, como é que chama? O que é esse vírus? Por que é Covid? Esqueci agora. O nosso é o. Covid-19 é um vírus da gripe. É o vírus da gripe. Então, É um diz que vírus, um vírus da gripe. o especialista que morava na Inglaterra, quando eu vim embora de Portugal para cá, eu vim em plena pandemia, eu estava em Portugal na época, dia 20 de março de 2020. 20 de março de 2020. E aí ele pegou o mesmo voo que eu, ele é especialista em Covid. Eu falei, mas como você pode ser especialista se surgiu agora? Ele falou, não, essa é a 19. Eu pesquiso as 18 anteriores, eu comecei a pesquisar a 13, ele falou. Então, quer dizer, essas microvidas sempre existiram, não é nova. É a ambiência do planeta que vai permitindo que elas venham à tona, mas elas estão ali igual um ovinho, esperando a hora para chocar e vir a vida. A Covid, o HIV e outros que vão surgir, né? Está sempre surgindo um novato aí na história, né? Então, são microvidas que os nossos olhos não percebem, ou seja, matéria. Aí tira aquelas ideias estapafúrdias, porque Deus castigou, porque o homem está entrando, não sei o quê, é porque está namorando homem com homem, mulher com mulher, Deus não gostou, meteu ali aí o vírus do HIV, não sei o quê, as bobagens de gente ignorante, né? Castigo de Deus, não sei o quê. Mas não, isso é matéria, já existe. Tem outras aí também que já existem e que a gente convive em harmonia, não tem ambiente para elas nos agredirem, mas pode ser que no futuro tenha. À medida que o planeta resfria mais, o próprio desmatamento, outras coisas que vão surgindo, né? Então a matéria ela é muito complexa. Tem muita Ó, matéria que a Luís, gente não conhece. o Brasil tem um sistema que, vamos dizer, nós aqui temos o nosso sistema de saúde tem um plano de vacinação que inclui, desde que o bebê nasce, as chamadas vacinas obrigatórias. É Sim. evidente que os pais podem, às vezes, não querer dar aos filhos, sei lá, por alguma ideia Os de negacionistas, né, eles têm isso, dificuldade. pronto. Acontece, acontece. Mas Aqui nós também. temos um.
supostamente, aquilo que eu ouço, temos um bom sistema de vacinação que inclui uma série de patologias que praticamente hoje até já estão erradicadas. Sim, E é muito bom, embora agora, enfim, estejamos obrigados àquilo que se pratica na Europa, né? Na União Europeia, mas é um bom sistema que nós temos, porque hoje as crianças estão muito protegidas com as vacinas, muito, muito, muito protegidas, sem dúvida nenhuma. Isso não há dúvida. Mas, mas foi um calvário, por exemplo, na minha época não havia, não é? pois é, Eu levei algumas daquelas que eram obrigatórias para ir para a escola, de resto mais nada. pois é. Aqui no Mais tarde, Brasil também é boa, é muito bom. Nosso sistema é um dos melhores do mundo. Nós brasileiros debochávamos dele, fazíamos bullying com o sistema, sabe? O brasileiro às vezes tem muita baixa autoestima, ele fala mal dele mesmo, uma doideira, uma maluquice. Até acontecer a Covid. Na Covid, nós vimos que o sistema é excelente. Os sistemas privados, todos fugiram. Nenhum teve coragem de encarar de frente. Mesmo os pacientes ricos buscavam o sistema público. Aí, tanto que há um respeito maior aos profissionais de saúde depois da Covid. Ela deixou esse legado. Então, nós temos saúde, ele é muito bom. Ele não é perfeito. Nosso país é um país continental. Os Estados Unidos, por exemplo, é péssimo comparado ao nosso. muito mal. É péssimo. Então, teve alguma mudança depois do Obama, mas ainda não melhorou, não. O Obama criou o sistema público, que nem tinha. Nem tinha. Eles recolhem a pessoa, trata, depois manda conta, toma a casa da pessoa, o banco vai atrás, enfim. Isso quando aceitam internar. Agora, o Obama criou um plano lá de saúde, enfim, mas não é ainda lá essas Não, coisas, não. Agora, é muito, o sistema brasileiro é muito muito bom. bom. E o português é bom, o suíço é muito bom. Você é Então, tem bom, mas sistema público de está a saúde. ficar menos bom. Hein? O nosso está a ficar menos bom. É, né? A Suíça tem um sistema de saúde público muito bom. Você vê, eles são ricos. Teoricamente, nem precisariam, né? Mas tem um sistema de saúde pública muito boa. Então, é um avanço da humanidade isso, porque saúde é uma coisa que não pode depender do bolso dos outros. Né? Saúde é vida, Tenho vida e família morte. lá na Suíça, Né? muitos que Água, não. luz, saúde, alimentação são coisas que não devem depender do bolso das pessoas. Quando depende do bolso da pessoa, é um perigo, porque você ameaça a matar a população. Né? Então, nosso sistema de saúde é considerado um dos melhores do mundo. Um dos melhores. São os bens essenciais, no fundo. Tem essa questão da vacinação aí, praticamente todas as vacinas são liberadas do sistema. Agora tem umas mais delicadas para os recém-nascidos, porque como são novas e tal, aí o sistema ainda não absorveu. Mas o beabá, nós erradicamos a poliomielite. Eu tenho um monte de gente da minha idade que teve paralisia infantil e não tem mais. Agora ameaçou a voltar por causa da falta de cuidado dos governos, né? Do sistema, do governo, não do sistema. Mas o sistema está lá ainda. Então, vacina lá, tem a vacina programada. Se a criança está na escola, a escola cobra, senão a criança não matricula. Tem todo um esquema para amarrar para que a pessoa se vacine. Não é liberado, só o adulto é liberado não vacinar. A criança, ela não é liberada, é obrigatória. Tanto que se não há vacina, não vai para a escola. Se não vai para a escola, a justiça vai em cima porque criança é proteção do Estado, de acordo com a nossa Constituição. Então, eu, pai, não tenho livre-arbítrio de não matricular meu filho na escola. Eu não tenho essa escolha. Se eu não matriculo, eu sou denunciado. Automaticamente não tenho livre-arbítrio de não vacinar. Porque se a criança não está vacinada, também ela não vai para a escola. Então, eles amarraram de um jeito até porque vacina é uma questão pública, é uma questão coletiva, né? Não é uma questão individual. Né? Se eu não me vacino, eu contamino todo um grupo de pessoas. Né? São
os avanços da matéria, né? Alguém quer ler a letra A, pessoal? Daí tem essa pergunta, ela se desdobra na Esta, letra A. esta minha tradução é um bocadinho diferente da vossa, não? É Lê assim melhor. mesmo, a gente vai acompanhando aqui. Aqui não tem letra A. Ah, não tem, Eu não, não, olha como é diferente. É não diferente tenho. mesmo. Não. Aí a letra a 22A, diz o seguinte: que definição podeis dar da matéria? Legal, né? E olha, definição, não é conceito. Porque conceito é de cada um. Definição é o que define. Não é uma coisa democrática. O que eu acho da matéria? Aí é a minha opinião, tem a ver com o que é o meu aprendizado. Então, a definição. Quando eu estudei no ginásio, a definição era assim, bem fraquinho. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não, essa pergunta, agora estou a olhar, que não tinha lido. A 22 tem essa pergunta também. Não é A, mas também inclui essa pergunta. Agora Tá. é que eu estava a ler, que não tinha lido. Ela também está cá, efetivamente, está. Mas Então, inclui. essa resposta que eu recebi no ginásio, Jailza também, eu acho, não sei se a escola continua dando isso para as crianças, né? Ela é uma resposta incompleta. Existe matéria, você pode colocar duas matérias ocupando o mesmo lugar no espaço. Como existem os buracos, você pode ocupar o mesmo espaço que um outro objeto, né? Então, é uma definição simples, adequada à criança, mas que, à medida que a gente avança na escola, ela vai se modificando. Então, a resposta dos espíritos é: matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve, sob o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, ela é o laço que prende o espírito e, ao mesmo tempo, é um instrumento que ele usa para agir. Então, a mesma matéria, por exemplo, eu estou pegando essa aqui é uma matéria. Então, matéria. Para eu pegar essa matéria, eu preciso de outra matéria. Então, a matéria serve tanto para ser algo, como ela serve também para aproximar o espírito desse algo. Vamos ser aqui para poder ficar mais objetivo. O perispírito é matéria. Eu, espírito, não consigo agir direto na matéria sem o perispírito. Então, quando eu aguço a minha vidência e eu vejo a minha avó, não é a minha avó que eu vejo, é o espírito da minha avó materializado através do perispírito. Porque se eu for olhar e ver só a minha avó, eu não vou nem reconhecer que a minha avó é uma luz. Eu sou uma luz. Cada um de vocês é uma luz. O que dá diferença de uma luz para outra é a forma que essa luz se elabora, que é o perispírito. E o perispírito é o quê? Matéria. Porque na natureza só existem três elementos: Deus, espírito, matéria. Deus é a inteligência que criou. Espírito é inteligência, ele não é matéria. E perispírito? Não é Deus nem é espírito. Ele é o que então? Matéria. Mas é uma matéria numa dimensão que os olhos físicos ainda não são capazes de captar. Ainda.
Que dia virá que os aparelhos vão captar perispírito. Às vezes, quando eles desenvolvem alguma coisa, tem aquele negócio do caça-fantasma, não sei o quê, né? Estão sempre atrás de algum instrumento elétrico para captar o espírito. O fato é que os olhos ainda não conseguem captar, os olhos físicos. Quando a gente vê com o olho do espírito. Tivemos uma pessoa que veio buscar notícia do ente querido que desencarnou. Aí queria saber como é que ele está. Aí Jailza falou, tá com ela. Jailza viu? Não, ela sentiu. Ela sentiu numa outra dimensão. Para ela sentir a presença daquele ser que está numa sexta dimensão, a Jailza teve que usar o instrumento dela também de sexta dimensão, de sexto sentido. Não iria ver. Aí a moça disse, é porque eu estou sempre vendo ele. Ou seja, a moça também está numa outra dimensão. Isso cria uma confusão, porque aí muitas pessoas vão achar que ela está doida, porque são pessoas que só usam os 5 sentidos. Faltam a essas pessoas o sexto sentido. Ou seja, a matéria existe numa dimensão que só com o sexto sentido somos capazes de captar. Mas, repito, haverá um tempo que terá um aparelho que vai detectar. Então, vamos supor, eu acho que eu tenho alguém aí, e tem mesmo. E aí aparece na tela do aparelho, fulano e tal, 1,70 m de altura, não sei o quê, já pensou? Então, vamos chegar nesse tempo. Mas, no momento, a gente precisa do sexto sentido. Na Suíça, tem uma norma, não sei se Lisete, os portugueses aí sabem disso. Os suíços, eles têm poucos filhos. São estimulados a terem filhos. O governo dá toda assistência se você tiver pouco filho. Se você sair daquele mínimo que o governo acha importante, ele deixa de ajudar. Então, parece que a criança, quando ela tem 14 anos, 12 anos, 11 ou 12, ela já vai para uma escola sem os pais, uma espécie de internato público. Aos 14, aos 16, ela já tem direito a uma moradia, ainda coletiva. Aos 18 ou 20, ela consegue um lugar para morar. Claro que isso é financiado pelo governo e tal, política pública. Muito bem. Então, há um vínculo afetivo muito limitado. Isso não é porque há 11 anos, o meu amigo Aires é um português que mora na Suíça há muitos anos, agora ele está para voltar, ele está para aposentar lá. Ele falou, Luísio, você vê se eu vou mandar meu filho de 11 anos na mão do governo para um lugar estranho. Ah, esse povo é doido, não faria isso, não. Porque ele é português, é um outro conceito, né? E outra visão. É outra visão. O meu enteado está lá, está em Zurique, tem 2 filhos, o mais novo já nasceu lá, tem dupla nacionalidade, a menina não, nasceu em Portugal e é portuguesa, e nós, pronto, quando eles vêm percebemos que a visão é um bocadinho diferente daquilo Assim, que são pouco afetuosos, são carentes, né? Por isso suicidam com mais intensidade, etc. Enfim. Aí uma brasileira, é muito interessante essas histórias assim de amor, né? Tem coisa muito linda. Uma brasileira, ela é catarinense, é de Santa Catarina. Ela foi, se ela foi legal, sei que tem 30 anos que ela não vê família, nem sabe, acho que nem sei se ela tem família ainda no Brasil. Aí ela foi para lá, trabalhar de empregada doméstica. Aí o homem, depois de velho, viuvou e ela continuou servindo aquela família. Os filhos cresceram, casaram. Resumindo a história, ela se casou com o suíço, se tornou esposa dele, com todo o acolhimento do Sírio, porque era
criou aqueles filhos, foi babá de todos eles, né? Que agora é tudo adulto. Resumindo, o homem morreu. O homem morreu, a brasileira herdou um patrimônio imenso. O homem realmente era rico, muito rico. E aí, a mulher começou a ver o homem morto dentro de casa. Ui. Qual é o planejamento do governo suíço? O governo suíço já tem um planejamento para essa situação. Eles são materialistas. Qual é o planejamento? Quando morre a esposa, o marido entra em depressão, perde o sentido da vida, o governo pega ele, interna num hospital psiquiátrico público, interna ele lá e joga a chave fora e toma a casa dele, toma o patrimônio dele todinho. Então, isso já é uma lei, né? O pessoal já sabe disso, que se der mole, o governo toma. E aí, a mulher brasileira, naturalizada suíça, mas estrangeira, né? Começou a ver o homem e começou a falar para as amigas. E o povo começou a desconfiar, e aí denuncia o governo. A preocupação da outra amiga dela, que é espírita, ela também é, não quer dizer, não sei se ela é espírita, mas a amiga dela é que o governo ficasse sabendo, internasse ela no sanatório e tomasse o patrimônio dela. E lá ela ia morrer. A míngua, porque, né, fica lá para morrer. Aí eu fui lá na casa da mulher, acompanhando a minha amiga, que é amiga dela. Falou, Luísio, primeiro que eu não sei se ela está louca, pode ser que ela esteja louca mesmo, mas talvez ela esteja vendo espírito. Então, eu queria que você me ajudasse a ajudá-la, porque eu não sei nem o que fazer. Ela é teimosa, ela continua dizendo, não, está aqui, está conversando comigo, ele vem sempre na hora do almoço, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu cheguei lá na casa da viúva. Quando eu olho, tinha uma sala bonita e uma escada que dava acesso aos quartos. Os dormitórios ficam em cima, porque eu dormi num dos dormitórios, né? E embaixo fica a sala, copa-cozinha, varanda, nananã. Aí quando eu olho, um homem de pijama, em pé, na escada. Aí quando eu cheguei, logo eu já vi o homem. Aí eu falei assim, tem um homem na escada, ele tá de pijama. Ele estava até com aquela gorrazinha, igual quando tá fazendo frio, aquela gorrazinha, só que agora combinava, a touquinha dele combinava com a roupa. Você viu que era pijama? A meia, né, de meia. Aí eu olhei para ele, aí ele conversou alguma coisa comigo, mas ele falou em alemão. Eu não entendo nada de alemão, mas eu vi que ele estava querendo falar alguma coisa. Aí eu falei: tem um homem ali, eu acho que é o morador da casa. Aí ela: é ele mesmo, é meu marido. Ele fica lá naquela escada, e não sei o quê. E aí começou a falar, começou a chorar. Aí a minha amiga: então a Luísa não está doida, não, não está, não. O marido dela está aí sim. Quer dizer, eu tive que entrar numa outra dimensão para eu ver o marido dela. Porque, segundo a matéria, na visão limitada, matéria é o que é captado pelo sentido. Como não é captado, logo não existe. Se não existe, ela está dizendo que existe, é porque ela está louca. Se ela está louca, interna. Esse é o conceito. Aí eu falei: não, não, ela não está louca. Aí conversamos, aí eu chamei, falei: olha, você vai, aproveita, faz um passeio no Brasil. Tem quanto tempo você não vai ao Brasil? Aí que eu fiquei assustado. Ela falou: tem 30 anos, 32 anos. Falei: então tá na hora de você ir. Você agora é uma mulher rica. Você pode viajar o ano todo se você quiser. Vai ao Brasil, tenta descobrir quem são a sua família que ainda está vivo. E passeia em outro lugar, vai em outros lugares da Europa. Agora você está livre. Que ela servia o marido até ele morrer, né? E outra coisa, eu falei com ela: vamos lá, ele tá ali, não tá? Tá. Então deixa eu combinar um negócio com você. Não fala para ninguém. Mas como é que eu não vou falar, Luiz? Meu marido tá ali, eu tô vendo ele. Mas eu sei, mulher, mas é só eu e você. Aí eu falei com a outra: você tá vendo o marido dela? A mulher: eu não, tá vendo? Numa dessa aí, a gente interna. Você quer entrar numa camisa de força? Ela: não, Deus me livre, começou a chorar. Eu falei: então, para de falar para os outros, fica quieta. Quando você quiser falar sobre isso, conversa com outro doido igual você.
E sou eu, né? Então você pode me telefonar, me contar, mas não fala isso aqui para as pessoas. Está todo mundo de olho. E eu não me esqueço da risada dela. Ela tinha uma risada, aquela risada que era um perigo. Ela, ela fazia uma risada igual assistir, então eu falei, vamos internar. Quase que eu falei, cara, para de rir assim. Não falei, tadinha, né? Mas quase que eu falei, para de rir assim também, viu? Mas eu conversei com ela para ela não falar que estava vendo espírito. Então, gente, o espírito que a gente vê é matéria. É matéria. Porque para o espírito ser visto, ele precisa ser vestido pela matéria. É isso que os espíritos estão dizendo, ó. Matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Para o marido dela exercer a ação de aparecer para ela, de conversar comigo, ele precisa usar de uma matéria, só que uma matéria mais quintessenciada, que os olhos nus não conseguem ver. Mas que, se eu entrar numa outra dimensão da matéria, eu consigo ver, eu consigo ouvir, eu consigo escutar, né? Sentir, melhor dizendo, como a Jailza, sentir uma dor de cabeça, um arrepio, está aqui. Mas é uma outra dimensão. E isso é matéria. O que fez a Jailza sentir? Energia elétrica. O que é energia elétrica? Matéria. A eletricidade do corpo que fez ela sentir. O que é isso? Matéria. Então, é matéria. Matéria não é só o que ocupa lugar no espaço. E aí tem uma observaçãozinha de Allan Kardec para encerrar esse item. Ele diz assim: desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. É preciso. É tão interessante. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas eu não me canso de contar, porque é talvez o espírito que eu mais admiro assim, nessa encarnação, né? Eu fui fazer palestra de aniversário da Casa Espírita onde eu nasci, lá em Muriaé. E aí, o meu evangelizador estava dirigindo a mesa, ele já desencarnou também, mas na época ele estava vivo, ele viveu quase 100 anos, dirigindo a mesa. Sempre colocavam ele para dirigir, para prestigiar, né? Que eu falava, esse é o meu evangelizador. Eu dava toda a moral para ele agora está velhinho, né? Mas aí o dirigente da casa falava, vou colocar seu Marinho para dirigir a palestra do Aloísio, porque ele é evangelizador, aquela coisa toda. Aí, muito bem. Aí, cheguei, tinha uma moça bonita olhando para mim. Uma jovem de mais ou menos uns 30 anos. Uma jovem negra, do cabelo liso, com uma franja, com os olhos claros, pareciam verde, sorrindo para mim. Aí eu pensei, nossa, ela gostou de mim, quem será? Será que eu conheço de uma outra encarnação? E ela não falava nada, só ficava rindo. E sentei, foi feita a leitura preparatória, foi feita a prece, e ela está lá, sentadinha, olhando para mim. Aí eu fiz a palestra. No final da palestra, o seu Marinho, que lá em Minas chama Sou Marinho, o Sou Marinho falou assim, Aloísio, Dona Bárbara está aqui. Eu olhei para ela e falei, Dona Bárbara, a senhora está mais nova? O que aconteceu? Aí ela respondeu, aqui no mundo espiritual, Marinho, a gente pode mudar o nosso corpo perispiritual. Então, eu acho que esse corpo aqui, essa aparência aqui, fica melhor. Aí eu falei, sou Marinho, a aparência que ela está parecendo para o senhor é uma jovem de mais ou menos 30 anos. Ele falou com o cabelo comprido, ele completou.
com o cabelo comprido e os olhos claros, parece verde. Eu falei, ela usa uma franjinha. É isso mesmo, Luiz, é sua avó. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso, e mesmo eu nem ia conhecer. Então, o espírito, como ele já domina um pouco mais a tecnologia que o encarnado, ele pode mudar o perispírito dele. É claro Não é que nada mais coisa. se meu pai é preto, se ele aparecer para mim branquinho, dos olhos azuis, eu não vou reconhecer, não vou dizer, quem é você, rapaz, né? Aí ele aparece, aquele senhorzinho sorrindo para mim, ah, meu pai. Mas porque eu estou limitado àquela aparência. E ele aparece daquele jeito para eu reconhecer. Então, existem coisas da matéria, isso é matéria, gente, não é espírito. Coisas da matéria que a gente ainda não conhece, tecnologias que vamos conhecer. E que mais? A tecnologia do mundo espiritual é muito mais avançada que a nossa tecnologia aqui. Aqui tem que fazer bariátrica, cirurgia plástica, abdominoplastia, dá um trabalho danado, dói para danar, custa caro. O espírito não, ele só pensa e já aparece lá com a abdominoplastia. Esse tanquinho aqui que não queima de jeito nenhum, essa gordurinha aqui que teimosa pra caramba, se fosse no mundo espiritual, é só pensar, pronto. Em vez de ser máquina de lavar de 12 quilos, de virar um tanquinho, né? O pessoal fala para já, você tem um tanquinho, cara, não, tem uma máquina de lavar de 80 quilos, sou eu, né? Então, quanta bobagem, né, pessoal? Estou brincando aqui, mas é só para a gente perceber que a matéria está numa dimensão que a gente não conhece ainda. Tem muita coisa para a gente aprender. Só gente Ainda temos que vaidosa lá voltar no umas planeta. quantas vezes para saber, não é? Como é que Só era, gente gente? vaidosa. Ah, eu quero vaidosa, assim, só desse jeito, né? Eu, Só por gente exemplo, vaidosa lá no plano. pois é, então, fica tranquilo, você não vai, lá você vai poder ficar do jeito que você quiser. Eu agora sou vaidoso, não sou muito vaidoso, porque eu estou começando, né? Porque como eu completei 60, então quando eu passo para a fila do supermercado, o pessoal fala, vai, idoso, vai, idoso, vai, idoso. Quem falava isso era o Manuel Sampaio. Então, lá no mundo espiritual, Conceição fala, eu vou tirar essas coisas aqui, tirar a ruga, eu vou esticar um pouquinho aqui, isso sem precisar do Botox, sem pagar caro. Já hoje disse que a amiga tem que tirar estas rugas, e ela disse que as rugas faz parte do crescimento, da vida, portanto, quando chegar lá, isso sai tudo. Sai tudo, sai tudo. Só se você quiser, fala, não, eu gosto dessas rugas, acho que eu vou ficar assim mesmo. Aí é comum, né? O preto velho, por exemplo, Tem que estar, na Umbanda, ele aparece velho tem que, encubucado, com a bengala. Ele gosta daquela aparência, né? Então, ele mantém ali para poder dialogar com o pessoal. Mas também porque está ali, tem que estar, ele muda. Eu não vejo tem nem que, ouço nada, cega, surda e muda completamente. Mas eu tenho que estar. eu lembro-me quando o meu pai desencarnou em 2013, Uhum. meu pai tinha muitos problemas de motores, mas era teimosinho, como a filhinha dele também tem, geneticamente também tem a teimosia. E ele entendeu e bateu o pé aos amigos espirituais. DNA, DNA. Tinha que vir cá, tinha que vir cá. Pronto, tinha que vir, que ele tinha que vir dizer alguma coisa. Eu que não vejo nada, como é que eu ia acreditar que Sim, era? Não é fácil. é. É, o meu pai era canhoto. Aliás, o meu filho também é canhoto, a minha sobrinha também. Aham. Supostamente é mesmo hereditariedade. Uhum. E então, o médium que fez, pá, fez um esforço daquele tamanho todo, porque ele teimou que tinha que ser assim, porque senão eu não sabia que era ele e eu não acreditava. Olha só. Não é legal isso, né? Sensacional. Ou seja, é importante que você identifique. Que você identifique. Aliás, e disse duas, depois houve uma outra comunicação que já foi de psicofonia,
e ele tinha uma preocupação muito grande, talvez porque sabia que eu, como eu não via, para eu acreditar, ele falava em coisas que ninguém tinha conhecimento, pronto. E foi assim um bocadinho. Já o meu filho foi a mesma coisa, porque ele conseguiu, o médico conseguiu fazer uma assinatura exatamente igual àquela que ele tinha no bilhete de identidade. Também canhoto, o que Pois dá uma é. trabalheira aos desgraçados dos médios para escrever, não é? Tem que É, deitar-se, porque eles escreviam com a mão deitada, é muito complicado. complicado, é verdade. E é assim que é. Eu lembro que eu tinha duas alunas na formatura, duas irmãs. E aí elas sentaram juntas, com a beca e tal. Atrás sentou a mãe. Tem um limite, né? Até onde ficam os alunos, depois a família. Uhum. E eu vi um homem, um pouquinho mais velho, mas muito bem arrumado, camisa de terno, camisa. Deu para ver, cabelo penteadinho, arrumadinho, bigode. Então, são detalhes que vai ajudando, que a outra pessoa não está vendo. Então, ela está vendo com menos olhos. É como se a pessoa fosse cega e você tivesse que descrever para o cego, que não vê, né? Mais ou menos assim. E aí eu disse assim, olha, e elas são muito católicas. Eu disse, olha, tinha um homem no meio de vocês duas. Ora ele parava, dava um beijo em você, Adriana. Ora ele parava e dava um beijo na Andréia. Aí ela já começou a chorar, Adriana. Já começou a chorar, mais sensível. Aí eu disse assim, ele estava de terno, muito bem vestido. Acho que é porque era a formatura de vocês. Eu deduzindo, né? Ele tá de terno, camisa azul clara, uma gravata azul com detalhe parece listrado, e também olhava para sua mãe, então é alguém próximo. Aí ela falou: é papai. Essa foi a roupa que nós enterramos o corpo dele. Aí você, para que queria ter essa roupa? Que é para elas saberem que era ele. Porque senão não ia saber. Elas não veem, quem viu foi eu. E mamãe falou que ela não acreditava nessas coisas aí. E agora, mamãe? Aí a mãe chorando, falou: ah, não tinha como ele saber da roupa que nós enterramos seu pai. É que não é nada fácil, nada fácil. Eu falo por mim, atenção. Mas são as suas E, manipulações da matéria. Hoje o assunto foi bom, acabamos passando da hora, né, pessoal? Se eu